Bom, meus amigos, boa tarde. Está na hora, Monelli? Deus na hora. Então, eu queria cumprimentar todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui presente. Na reunião passada, infelizmente, eu não pude estar aqui por cumprindo uma convalescença em casa, mas hoje eu estou aqui com muita alegria. Então, eu queria, em nome do nosso ex-presidente José Roberto Souza Baratella, que está dando a honra de estar aqui com a gente, cumprimentar todos os acadêmicos aqui. E em nome também da minha esposa e da esposa a doutora Ana, do Pompeu, cumprimentar a todos os visitantes que aqui se encontram. O nosso palestrante de hoje, para variar, tem um currículo imenso e eu vou tentar resumir em rápidas palavras um pouco dele. O Sidney Glina, que eu conheço há mais de 40 anos e que eu aprendi a admirá-lo há mais de 40 anos, ele é paulistano, é graduado aqui na tradicional Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e nessa mesma instituição ele fez especialização inicialmente em cirurgia e depois em urologia. Além disso, ele também fez um Research Fellowship nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic Foundation, e de lá ele retorna ao Hospital das Clínicas, atua como assistente e faz a sua carreira universitária, defende seu doutorado lá. Aí depois ele sai do Hospital das Clínicas e também ele tem ele foi durante cerca de 25 anos o chefe da clínica urológica do Hospital Ipiranga. E nessa instituição ele criou um exemplar serviço de residência médica. O Sidney Glina também, ele presidiu diversas entidades, eu vou citar aqui algumas: a International Society of Sexual Medicine, a Sociedade Brasileira de Urologia, a sede nacional, a Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, e ele foi fundador e presidente também da Associação Brasileira de Inadequações Sexuais. Além disso, ele, desde 2004, ele ocupa a cadeira número 5 da Academia Internacional de Sexologia Médica. E essa entidade também ele presidiu. Atualmente, o Sidney Glina é o professor titular da urologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Ele é diretor administrativo do Projeto Alfa, fundador e membro do Corpo Clínico do Instituto HLs. Além disso, e com muita ênfase também, eu quero citar que ele foi editor, hoje ele é editor emérito de duas renomadas revistas, o International Brazilian Journal of Urology e também da revista Einstein. Aqui na nossa academia, o Sidney Glina é o titular da cadeira número 126, Mário Ottoni de Rezende. Então, com essas breves palavras, eu queria introduzir na nossa reunião o Sidney Glina, que ele tem realmente também uma maneira de se expressar muito agradável, muito gostosa, muito coloquial, e com certeza vai cativar a todos. Então, antes de passar a palavra para o Sidney Glina, eu queria também cumprimentar um outro acadêmico, o presidente da Associação Paulista de Medicina, o Antônio José Gonçalves, que aqui se encontra. Então, Sidney, muito obrigado pela honra do convite e da aceitação do convite. Bom, boa tarde a todos os confrades e confreiras, aos convidados. Agradecer o convite do presidente Hélio. Ele só não falou que eu sou corintiano, que é o meu título mais importante, né? Ah, não, eu acho. Ah, Cumprimentar os nossos telespectadores também, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa palestra. A única coisa é que eu usei o chat GPT para fazer a busca de bibliografia, né? E a minha ideia é fazer uma viagem aí sobre a sexualidade humana, né?
até chegar aos tempos atuais, né? É, Quando a gente vai comparar a sexualidade humana com a sexualidade. Onde é que o ponteira? Aqui. Quando a gente compara a sexualidade dos animais com a sexualidade humana, houve uma evolução muito grande na nossa espécie, né? Primeiro, o cio, né, o estro, é visível nos animais, e nos humanos a ovulação é oculta, né? Os animais raramente têm sexo fora da fase de fertilidade, né, o que é comum entre os humanos, e o vínculo duradouro entre os animais é pouco frequente e é muito frequente na espécie humana, né? A gente pode resumir dizendo que nos animais o sexo é biológico voltado para a reprodução. Na espécie humana ele é biológico voltado para a reprodução, mas a gente tem toda uma cultura em volta da sexualidade e a busca pelo prazer, né? Existem animais que têm sexo fora do período fértil, né? O bonobo, que é um macaco da ilha de Madagascar, e o golfinho, né? Mas eles têm essa característica. O golfinho não tem a ovulação tão declarada como os outros animais, mas eles não têm nenhum tipo de cultura erótica, nenhuma identidade sexual, nada, é simplesmente biológico, né? Então, na espécie humana, a sexualidade recebe a influência da biologia, né, que é a reprodução, e tem uma influência muito grande da cultura e da religião, né? E quando a gente vai estudar um pouco a história, a gente vai olhar, por exemplo, que antes do aparecimento da religião judaica, né, o sexo era entendido como uma força criadora do mundo, né? O mundo era criado a partir da atividade sexual dos deuses, né? Era considerada uma energia vital, era um mecanismo de regeneração cíclica relacionado com as colheitas. A sexualidade, por ser divina, não era pecado, né? E o sexo não era oculto, ele era discutido e representado na cultura. Se a gente vai olhar a arte daquela época, a gente vai ver que a atividade sexual está incluída, assim como está a, a atividade de alimentação, de caça, de guerras, tudo isso também está a parte sexual. Quando aparece a religião judaica, né, que eu faço parte, né, Deus é único, né, Deus não tem consorte, ele não gera o mundo por união sexual, a criação ocorreu por meio da palavra, né, e disse Deus. O sexo é só humano, não é divino, mas o sexo não é condenado na religião judaica, ele é normatizado, né? Então, a procriação é o primeiro mandamento. É, Existe a clara proibição do incesto, a proibição do adultério e as leis de pureza ritual, que é da religião judaica, a mulher só pode ter relação sexual 7 dias depois da menstruação, quando ela faz um banho para ser um banho da pureza e que coincidentemente cai geralmente na fase ovulatória, né? Então geralmente ela acaba conseguindo engravidar nessas relações sexuais. E o sexo passa a ser integrado à ética e à entidade comunitária. O sexo não é demonizado e o casamento é valorizado. Então, a partir daí, o sexo, que era uma coisa absolutamente livre antes da religião judaica, passa a ser regulamentado. No cristianismo, a gente vê que o desejo torna-se moralmente relevante. O problema é o desejo, não tanto a atividade sexual, né? A virgindade e o celibato são considerados ideais superiores. Existe uma separação entre santidade e sexualidade, e existe uma cultura da vigilância e da confissão, e o sexo, em muitos momentos, passa a ser culpado, pode ser associado à culpa e transgressão. Isso é muito importante no que vai acontecer depois, né? A influência das religiões. A gente vê na Idade Média, havia um controle moral e religioso muito forte. O prazer sexual era interpretado como pecado, embora a atividade sexual existisse, mas era interpretado como pecado. A mulher não tinha desejo e não tinha prazer sexual, e havia uma grande repressão do conhecimento científico. Em seguida vem o Renascimento, né, que é uma época de grande liberação, né? É, Passam-se a ser feitos os estudos de anatomia humana. Esse é um desenho feito por Leonardo da Vinci, onde ele mostra duas pessoas dissecadas, talvez fossem cadáveres
numa relação sexual, né? O corpo passa a ser um objeto científico e é a base da fisiologia moderna. Para nós urologistas, o Leonardo da Vinci descreveu, né, a unidade uretero-vesical que impede o refluxo, né? A gente já vem daquela fase, dessa época. E aí a gente tem a era vitoriana, que foi uma era de muita repressão sexual, né, que coincide com a Rainha Vitória na Inglaterra, mas começaram a aparecer algumas coisas interessantes. Em 1860 apareceu a descoberta, apareceram os preservativos de borracha, né? Antes se usavam preservativos que eram de intestino de animal, e aí se começaram a fazer preservativos de borracha, mostrando já uma preocupação do homem em separar a sexualidade da gestação, né? Em 1867 apareceu o divórcio, que só era permitido para quem pagava imposto, quem não pagava imposto não podia. Nessa época apareceu um italiano, Paulo Mantegazza, ele foi um professor de patologia e antropologia, e ele pode ser considerado o primeiro fundador da medicina sexual. Ele criou uma ciência do abraço, né? Ele não falava em sexualidade, mas ele falava na atividade sexual como a ciência do abraço. Ele estudou a fisiologia dos estados nervosos, iniciando na neurofisiologia e a ação das drogas. Ele estudou muito cocaína, né? O Mantegazza escreveu sobre uma infinidade de assuntos, sexualidade feminina, sexualidade de criança, masturbação, disfunção erétil, assim por diante. E ele ousou fazer um transplante de gônadas em sapos para melhorar a atividade sexual dos sapos e mediu o aumento do fluxo sanguíneo durante a ereção em humanos, né? Esse um livro do Paulo Mantegazza, né? E um pouco mais tarde veio um alemão, o Konrad Heckert, que ele demonstrou ser possível produzir ereção através do estímulo elétrico do cérebro e medula em animais. Ele mostrou pela primeira vez o estímulo neurológico levando a ereção. E ele descreveu os nervos erigentes em gatos. Ele mostrou que na coluna lombo-sacra dos gatos sairiam esses nervos que poderiam estimular a ereção. Um pouquinho mais para frente apareceu esse alemão, Richard Freire von Krafft-Ebing. Ele escreveu um trabalho importante chamado Psicopatias Sexuales. Ele foi o primeiro a descrever o orgasmo clitoridiano e o prazer sexual da mulher, né? Foi um dos primeiros autores a se colocar contra a ideia de que o homossexualismo era uma doença mental, né? O Ivan Bloch, um outro alemão, em 1907, ele propôs o conceito de se criar uma ciência sexual para estudar a sexologia. E esse grupo alemão, eles criam a primeira revista dedicada à revista à ciência sexual em 1908, né? Em 1913 é fundada a primeira sociedade de sexologia. O nome não é muito bom, né? The Medical Society for Sexology and Eugenics, né? Uma intenção de melhorar a qualidade da raça, não é uma coisa muito interessante, mas são três alemães. Em 1921 tem o primeiro congresso de sexologia, né? Essa é a capa da primeira revista destinada à sexologia, em 1907, né? E aí várias coisas começam a aparecer. Essa é uma citação clássica do Tolstói, né? Ele fala que o homem sobrevive aos terremotos, às epidemias, os horrores da doença e de todas as agonias da alma, mas de todos os tempos a tragédia mais tormentosa tem sido, e sempre vai ser a tragédia do quarto. E essa tragédia do quarto é a disfunção erétil, a impotência sexual. Aí aparece Havelock Ellis, que é um antropólogo inglês que mudou para a Austrália. Ele fez a grande maioria das produções dele foram na Austrália. Ele falou que o sexo é a expressão natural e saudável do amor. Ele foi o primeiro autor que escreveu que masturbação não era pecado, né? Isso é uma ideia que vem desde a religião judaica. E foi um pioneiro que quebrou barreiras para os outros, né? O Freud se baseou muito nos trabalhos do Havelock Ellis para fazer todas as teorias dele. O Sigmund Freud ele tira a sexualidade do campo do pecado e passa para problemas psicológicos, coloca no campo do inconsciente. O desejo deixa de ser uma culpa teológica e passa a ser uma pulsão psíquica. E ele criou o conceito de disfunção erétil psicogênica, né? Com o aparecimento do Freud e os autores daquela época, havia um grande impulso de que tudo era psicológico, tudo vinha da psique, da mente, né? Em detrimento da parte física, né? O Harry Benjamin, do começo do século passado, fez o primeiro trabalho sobre transexualismo, e o Kinsey
ele fez o primeiro estudo epidemiológico sobre disfunção sexual nos Estados Unidos. E é muito interessante, né? O Kinsey, ele trabalhava numa universidade que tinha um investimento muito grande em pesquisa e ele fez uma enquete com quase 15 mil homens e mulheres americanos e como conclusão, ele mostrou que 62% das mulheres norte-americanas se masturbavam, e que a maioria dos homens norte-americanos já havia havido sexo com uma prostituta. Isso foi uma reação muito grande nos Estados Unidos, né? É, ele perdeu todas as verbas do Congresso, a Fundação Rockefeller, que patrocinava a Universidade Indiana, onde ele estava, tirou todas as verbas. E o que é mais interessante, 50 anos depois, alguém deve se lembrar, saiu um filme sobre a biografia do Kinsey. E quando esse filme passou nos Estados Unidos, os cinemas foram atacados. Ele carrega até hoje a pecha de ser pedófilo, nunca vi nada sobre isso, mas falam que ele é pedófilo e era para boicotar o homem que degradou os valores morais da América, mostrando como a sexualidade acaba trazendo emoções diferentes, né? Em 1952, o Conte, analisando peças já de cadáveres, pênis de cadáveres, ele interpretou erradamente, né? Ele interpretou as estruturas que ele chamou de póster nas artérias como se fosse o mecanismo de ereção. Isso descobriu depois que isso era um artefato anatômico, né? Não é assim que funciona a ereção, mas o trabalho dele é muito famoso. Já nos anos 50, ainda nos anos 50, começaram a aparecer alguns tratamentos para tratar a impotência sexual. Essa é uma cirurgia que foi que o Lawsley, o Pompeu deve lembrar do Lawsley, que tinha até um aparelho com um afastador de Lawsley, né? Que eles faziam a cirurgia, eles colocavam, eles punham os corpos cavernosos embaixo da uretra para fazer uma compressão para melhorar a ereção. Em 1956, um urologista propôs o primeiro tratamento para ejaculação precoce, né? Que era o Siemens, né? E aí nós chegamos nos anos 60, que tem a grande revolução, que é o surgimento da pílula, né? A mulher passa a ter controle sobre a gestação, né? Isso foi uma mudança muito grande, né? Houve uma liberação muito grande nessa época, né? O prazer passou a ser encarado como direito, uma coisa que vem se buscando lá de trás, né? E isso aparece e a reprodução passa a ser uma decisão planejada da mulher. Nessa época, William Masters e a Virginia Johnson trabalhavam em St. Louis. Teve até uma série que passou na televisão sobre esse casal, né? O Masters era ginecologista, a Virginia era uma ginecologista, uma enfermeira. Uma coisa que hoje seria impossível, né? Eles assistiram 10 mil relações sexuais. Eram voluntários ou pacientes, eles assistiam às relações sexuais e eles definiram as 4 fases da resposta sexual humana. Eles mostraram que a idade não é uma limitação para a resposta sexual, né? As pessoas têm relação sexual até mais tarde e eles criaram a psicoterapia breve com o casal, né? Aí, nos anos 70, começa a mudar um pouquinho, né? O Brantley Scott, ele desenha e publica uma prótese inflável, né? Já existia desde o começo do século XX tentativas de se fazer próteses penianas, né? Mas essa é uma primeira prótese inflável, né? Onde você consegue colocar cilindros dentro do corpo cavernoso e que, através do controle, apertando uma bombinha aqui, o líquido que aqui está num reservatório que fica no abdômen vai para os corpos cavernosos, tem uma ereção, quando não quer mais, aperta no outro sentido. Essa prótese inflável foi uma grande mudança, né? Já existia nessa mesma época apareceu uma prótese maleável, mas essa foi a grande mudança nos Estados Unidos, né? Se começou a tratar muita gente com esse tipo de cirurgia. Nesse mesmo ano, o Václav Michal, que é o cirurgião vascular tcheco, ele estudando os trabalhos do Lerich, o Lerich mostrou que em 1924, que quando você tem obstrução da aorta terminal, ou seja, obstrução das duas ilíacas, as pessoas ficam impotentes, né? E o Michal bolou uma técnica de fazer um bypass, fazer uma ponte de safena, né, para o corpo cavernoso para tentar melhorar a vascularização. Isso acabou com o tempo, mostrou que isso não é eficaz, mas foi um grande boom na hora da
de se estudar a disfunção erétil, e aí a parte física voltou a crescer, né? Então, a parte psicológica é deixada um pouco mais de lado e a parte física começou a crescer. E aí começou a se dar mais atenção a isso. Em 1975, a Organização Mundial de Saúde faz uma declaração de que os problemas sexuais são muito mais frequentes e muito mais graves do que a gente reconhece, né? Em 1980 tem o primeiro Congresso Mundial de Revascularização dos Corpos Cavernosos em Nova York. O doutor Adrian Zorniotti foi o fundador. Em 1982 é fundada a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, que eu fui presidente em 2001, 2002, né? E se faz o primeiro congresso sobre esses temas, né? Já baseado muito mais na parte orgânica a partir dos trabalhos do Michal. Em 1982, aparece uma coisa que na época foi milagrosa, né? O Ronald Virac, que é um cirurgião vascular francês, ele injetou, ele diz que por acaso, ninguém sabe muito bem, numa cirurgia, no pênis de um paciente papaverina, e o paciente teve ereção. E a gente aprendeu, né, naquela época, que esse paciente, se a gente injetar algumas drogas no pênis, você consegue ter ereção. Nessa época a gente não tinha nenhum comprimido para usar, então a gente usava essas injeções. E em 1983, o Brindley, que é um neurologista inglês, ele foi no Congresso Americano de Urologia e aí tem várias versões, né? Tem gente que diz que ele se injetou na hora, tem gente que ele mostrou o pênis, tem gente que ele mostrou que ele estava com uma calça de jogging para mostrar a ereção, mas ele mostrou que ele tinha feito uma injeção de uma outra droga, que é a fenoxibenzamina, né? E que mostrou que ele tinha ereção, né? Então foi eu me lembro, eu era residente, né? E eu me lembro quando o pessoal veio da UA, né, do Congresso Americano de Urologia, e contava na reunião, olha, o cara foi lá e mostrou ereção, você já tem um remédio e todo mundo pode ter ereção. Então foi uma coisa interessante, né? Em 85, a gente descobriu como é que acontece a ereção, né? O Tom Lu, ele mostrou ele criou um eletroestimulador em animais, que ele estimula o nervo cavernoso desse animal, e ele mostrou que a ereção é um fenômeno que depende do relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso, aumento do fluxo arterial e bloqueio venoso, que a túnica albugínea comprime às vezes e não deixa sair o sangue. Então, só em 85. Em 73, a gente começou a colocar prótese, tentamos a colocar uma ponte de safena no pênis e a gente nem sabia como é que acontecia a ereção, né? E aí, em 1998, aparece o Viagra, né? O Viagra, ele vem, esse é o primeiro trabalho que foi feito. O Viagra foi utilizado inicialmente para dilatar as coronárias. Ele era um remédio que estava sendo pesquisado para dilatar as coronárias, aí se mostra os estudos hemodinâmicos desses pacientes, e eles viram que, por acaso, os não queriam devolver o remédio, né? E o efeito colateral é que ele dava ereção, né? E foi interessante porque as pessoas prestaram atenção nisso e foram atrás desse efeito colateral, né? E aí desculpa, o Viagra, ele funciona. Esse aqui é um desenho do mecanismo lá da dilatação do relaxamento do músculo liso, né? A gente, normalmente, todos os músculos a gente tem o óxido nítrico ativa a guanilato C-clase, que transforma GTP em GMP cíclico, e o GMP cíclico faz relaxar o músculo. Só que tem essa enziminha aqui, a fosfodiesterase tipo 5, que ela destrói o GMP cíclico, né? Então, na hora que você vai ter uma ereção, você produz 10 moléculas de GMP ciclo, por exemplo, né? A fosfodiesterase vai lá e destrói 3. As 7 que sobram são suficientes. Mas com o Viagra se descobriu que eu posso inibir isso aqui. Então, se eu produzo 10, eu vou ter as 10 moléculas funcionando. Isso começou a facilitar a ereção, né? E aí, esse é o primeiro trabalho que foi apresentado na AUA em 1996, no Congresso Americano, né? E eu me lembro que eu estava assistindo essa sessão e, de repente, entraram todas as TVs americanas para filmar a apresentação de um trabalho científico. Eu falei, que trabalho científico é isso? E aí eles mostravam que você, tomando Viagra, comparando com placebo, você tem uma ereção rígida, né? E aí o Viagra tomou conta, né? Para vocês terem uma ideia, o Viagra foi lançado nos Estados Unidos em 1998, em fevereiro. O Brasil lança em junho de 98, foi o segundo país do mundo.
e ele foi lançado, a Pfizer foi pressionado pelo Ministério da Saúde, porque o mercado negro do Viagra no Brasil, eu me lembro, um paciente meu pagou uma pílula US$ 120 na época, né? E o pessoal estava comprando, querendo comprar, e aí o Ministério da Saúde, era o Serra na época, pegou a Pfizer para fazer o lançamento e a Anvisa liberou isso rapidamente, né? Os estudos com óxido nítrico, não com Viagra, mas esse é o grupo que trabalhou no Viagra também, ganhou um prêmio Nobel, o Luiz Ignarro, o Fulshot e o Farid Murad, né? E isso fez com que esse remédio que apareceu, que de repente é um remédio que dava ereção, né, que é uma coisa, nunca ninguém tinha conseguido isso, ele começou a atrair muita atenção para sexualidade, né? Em 1993, o NIH nos Estados Unidos faz um consenso e eles colocam que a prevalência da disfunção erétil no mundo era muito grande, né? E eles colocam que a disfunção erétil era um problema de saúde, né? E se começou a se disseminar a ideia de que era uma coisa muito comum. E aqui são algumas estatísticas, né? No Reino Unido, entre 16 e 65 anos, 32% dos homens tinham disfunção erétil, na França, 42%, na Itália, 46%, Japão, 54%. Não é que esses homens não conseguem ter relação sexual, mas esses homens não estão satisfeitos com a ereção. Por uma razão ou outra, eles não estão satisfeitos e alguns deles não conseguem ter ereção nunca. Esses são os trabalhos no Brasil, do Edson Moreira, que é um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, e a gente vê que também aqui no Brasil a disfunção erétil está ao redor de 40, 42%. Então era um problema muito importante, né? E a gente começa a ter toda essa disseminação para falar. Isso traz dinheiro para o campo, né? Como só tinha um remédio no mercado, a Pfizer, de uma maneira muito inteligente, investiu é, na propaganda da disfunção erétil. Então, se vocês lembrarem do Pelé, o Pelé fez uma campanha dizendo que se ele tivesse disfunção erétil, ele consultaria o médico, né? Lembra, ele está entrando no banheiro, ele fala se eu tivesse disfunção erétil. E isso fez com que houvesse um boom, né, de disseminação sobre disfunção erétil, sobre sexualidade. Quando eu era presidente da sociedade, nós fizemos um congresso em Montreal e nós homenageamos as pessoas que tinham falado sobre disfunção erétil no mundo, e uma delas foi o Pelé. E eu, como presidente, eu falei, para o Pelé, eu que dou o prêmio, né? E aí ele descobriu que eu era corintiano e ficou tirando sarro. E aí, nos Estados Unidos, um senador americano falou sobre disfunção erétil, pilotos falaram sobre disfunção erétil, né? E em 1999, um ano depois, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, inclui o direito à saúde sexual entre os direitos humanos. Então, a partir daqui, o direito sexual, o direito à saúde sexual passa a ser um direito humano, né? E o Viagra, que era sildenafila, foi seguido pela vardenafila e tadalafila, que foram lançados em 2003, né? E esse gráfico aqui mostra muito bem, de 1980 a 2024, as publicações do PubMed, usando o termo impotência, que era o nome que a gente usava até 1993, quando teve aquele consenso do NIH, e aí mudou para disfunção erétil, né? A gente vê o número de trabalhos que começaram a aparecer falando sobre disfunção erétil, né? E aí começou a aparecer tudo que a gente imagina em relação ao Viagra, né? Esse é um livro que foi publicado, O Sexo Depois do Viagra, Sorvete no Japão, falando Viagra natural, e essa é uma barraquinha que eu vi em Porto Seguro, era primeiros e últimos socorros. Abria lá e tinha uma caixinha de Viagra, isso lá na praia, em Porto Seguro, né? E aí é uma coisa interessante. Bom, temos um remédio seguro, nós temos muita, muita propaganda sobre disfunção sexual, resolvemos o problema, né? Apesar de ter muitos, a gente resolveu o problema. E aí começa uma coisa interessante, né? 50% dos homens e mulheres de 27 países trabalham com suas vidas sexuais. Bom, então tem um remédio, né? Mas os homens com disfunção erétil só procuram o médico quando os sintomas são graves e reduzem muito a atividade sexual. 50% dos homens referem disfunção erétil, mas não procuram tratamento, né? E os homens com disfunção erétil moderada e seus parceiros referem insatisfação sexual. Poxa, eu tenho remédio, por que as pessoas não vão atrás disso, né? Então, nós surgiram os remédios,
há um aumento da busca por tratamento, né? Existem drogas efetivas e seguras, né? Apesar de no começo se falar muito das mortes do Viagra que nunca aconteceram, porque os remédios são extremamente seguros, o Chagas aí está confirmando isso, né? Não porque ele usa, mas porque ele é cardiologista, né? Um grande número de pacientes desistem da terapia, né? Porque a gente tem muita barreira psicossocial para isso, existe falta de educação do paciente, né? E existe um tratamento inadequado do paciente, né? Bom, disfunção erétil é uma condição clínica de grande prevalência, o número é grande, né? É, 6 a 15% dos pacientes com disfunção erétil procuram ajuda médico-psicológica. Se a gente comparar com diabético, por exemplo, 60% dos diabéticos vão ao médico. Aonde estão esses pacientes, né? Por que o consultório do Pompeu não tem fila, mas não tem a fila que ele queria, que fosse muito maior, né, para tratar a disfunção erétil, né? Primeiro que o paciente não reclama, né? É, provavelmente muitos de vocês que atendem homens que têm mais de 50 anos, vocês não sabem se os seus pacientes de vocês têm disfunção erétil ou não, porque o paciente não conta para vocês, né? E segundo, o médico não pergunta, né? Esse é um trabalho feito na Inglaterra há muito tempo, mas é interessante. Eles foram avaliar os pacientes, os prontuários dos pacientes diabéticos que iam no médico, né? E eles viram que 8% dos médicos faziam alguma anotação sobre disfunção erétil, contra 75% das condições do pé do paciente diabético. A gente sabe que diabetes pode levar a disfunção erétil, pode levar a uma neuropatia, mas o médico não pergunta. E na Itália, esse trabalho é interessante, eles ficaram na porta dos ambulatórios de endocrinologia nos hospitais, eles viram que 63% dos pacientes diabéticos sobre sua função sexual. Por que isso? Eu duvido que algum de nós aqui tenha tido algum curso de sexualidade na faculdade. A gente pode aprender reprodução, doença sexualmente transmissível, né? Os nossos cursos são assexuados, né? O importante para a gente é tratar de doença, né? O médico não tem tempo, a média de tempo de consulta no mundo é 7 minutos, é muito pouco tempo para você falar sobre um problema sexual, e muitos de nós não se sentem à vontade com o tema, né? Então, para encerrar, a gente tem esse paradoxo contemporâneo, né? Nós temos uma sociedade altamente sexualizada, né? Alta expectativa de desempenho, né? Mas ela é muito pouco educada sexualmente. Se a gente for olhar as redes sociais hoje em dia, se fala muito pouco de sexo, mas fala muito pouco de sexualidade, né? Os tratamentos altamente eficazes e seguros, porém a classe médica não está educada para aplicar esses tratamentos, né? E as disfunções sexuais são prevalentes, porém os pacientes procuram. A gente tem toda essa evolução que a gente teve na história da sexualidade, né, chegando a tratamentos muito bons, né, muito efetivos, a gente continua com uma dificuldade muito grande de tratar esses pacientes. Obrigado. Muito obrigado, Sidney, pela sua objetiva, clara e atraente apresentação. Muito obrigado mesmo. Por favor, sente-se aqui. E enquanto você almoça, eu vou dar alguns recados, e esses recados são basicamente elogios aqui, na maioria deles. Então, eu queria avisar vocês que a versão do Prêmio Academia de São Paulo já está no site. E eu apelo principalmente a vocês que estão ligados às instituições universitárias que estimulem os seus serviços ou a própria entidade a participar desse prêmio. Essa será a terceira versão desse concurso e está sendo uma vez mais coordenada pelo querido Flávio Quirit, acadêmico Flávio Quirit ali, que é o presidente da comissão. Apenas, como norma, membros da academia não podem constar no trabalho. Uma coisa que aí tem conflito de interesse para a academia e para os acadêmicos, né? Então, mas estimule o seu serviço a participar. Faço um apelo para você. O mês passado saiu mais uma versão do Asclepio. Aqueles que quiserem levar exemplar para colocar no consultório, para dar de presente, é só ali na porta, ali fora, levar exemplares se quiserem. Eu queria enaltecer muito também, no começo, ainda no mês passado, o nosso acadêmico honorário, Rubens Belfort Mato Júnior,
que presidia a Academia Nacional de Medicina, ele foi selecionado no mundo como um dos mais influentes oftalmologistas. E isso se deveu a 160 indicações de profissionais da área que foram analisadas por 19 países. E o Rubens Belfort recebeu essa comenda, que foi o único brasileiro que consta nessa homenagem e o único latino-americano também. E ele recebeu essa distinção em Hong Kong, no Congresso da Asia Pacific Academy of Ophthalmology. Foi no mês passado. O nosso também acadêmico honorário, William Eduardo Nogueira Soares, muito amigo aqui do nosso confrade Libonati, ele fez uma conferência nos Estados Unidos, na Naval Air Station Lauderdale Museum. E eu vou traduzir aqui a conferência que ele fez lá em inglês. Os Soldados da Borracha, um episódio pouco conhecido que salvou aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, isso também foi divulgado no site. Eu queria parabenizar uma vez mais o William pelo convite e pela apresentação. O nosso acadêmico honorário, que tomará posse no mês que vem, Ronaldo Ramos Laranjeira, publicou um artigo recentemente na Folha de São Paulo, intitulado Cannabis medicinal é muito risco para, entre aspas, entre parênteses, quase nenhum benefício. O Ronaldo é muito é psiquiatra, mas é muito ligado a essa parte de toxicologia, né, de drogas ilícitas. Então, queria também parabenizar o Ronaldo Laranjeira por essa publicação. E também dizer para vocês que no dia 23 de fevereiro, o nosso acadêmico Juarez Moraes Avelar tomou posse na Academia Campinense de Letras como membro honorário. Parabéns, Juarez, por mais esse feito na sua vasta carreira profissional e curricular. Aliás, por falar em Juarez, ele acabou a Lume há poucos dias aí, acho que é o 40º livro do Juarez, que é o Breast Surgery. É um livro em inglês, segunda edição, né? Foi editado pela Springer, que é uma editora alemã. Então, parabéns, Juarez, por mais esse feito também que você nos participou aí. Bom, aqui na Associação Paulista de Medicina, houve um fórum, que é Fórum Paulista de Ensino e Qualidade de Assistência Médica. Esse fórum foi feito juntamente com a LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, e foi organizado aqui pela nossa querida Associação Paulista de Medicina. E eu gostaria de ter participado, mas devido à minha condição não fui. Mas eu vi a programação e nesse fórum tinham 20 palestrantes. Desses 20 palestrantes, 5 eram deputados, 6 médicos, outros de CRM, de outras áreas. Mas o que me chamou a atenção é que dos 20 palestrantes, incluindo os 5 deputados, 9, quase 50%, são da Academia de Medicina. E eu faço questão de citar o nome deles aqui. Um é o Antônio José Gonçalves, aqui ao meu lado, o César Eduardo Fernandes, presidente da AMB, o Euleses Vieira de Paiva, atual secretário de Estado da Saúde, o José Eduardo Lutaif Dolce, que tomará posse, o Paulo Manuel Pego Fernandes, o Ramiro Coleone Neto, o Clóvis Francisco Constantino, o José Gomes do Amaral, nosso ex-presidente, e o Florisval Meinão. Então, eu queria parabenizar essa expressiva presença de membros da academia nesse fórum. Eu também queria dizer que o nosso confrade Antônio José Gonçalves, juntamente com
o outro confrade, o Césio Eduardo Fernandes, participaram da renovação da diretoria da executiva da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Em fevereiro, dois dos nossos acadêmicos foram coautores de um trabalho de memória em homenagem ao professor Enio Buffalo. E esses nossos confrades são o Fábio Bisegli Jatene e José Osmar Medina de Abreu Pestana. E esse artigo foi publicado na Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery e tem como título, em memória, professor Enio Buffalo. Aqui também, na Associação Paulista de Medicina, na revista Agora, que está saindo, janeiro, fevereiro, saiu um artigo da jornalista Júlia Royer, também em homenagem ao querido acadêmico Akira Ishida. Esses dois colegas, juntamente com outros 5, foram muito bem homenageados na tertúlia de fevereiro, que foi uma tertúlia muito, muito bonita. Queria dizer para vocês também o seguinte: no dia 3 desse mês, houve a troca da diretoria da Academia Nacional de Medicina. E o atual presidente é o acadêmico Antônio Egídio Nardi. Mas eu queria chamar a atenção por dois aspectos. Primeiro, que a nossa academia foi lá representada pelo acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, que é membro também daquela academia. Mas nós temos dois acadêmicos aqui da nossa Academia de Medicina, parte da atual diretoria da Academia Nacional de Medicina. Eu vou citá-los. O primeiro deles é o acadêmico Giovanni Guido Cerri, que é o primeiro vice-presidente. E a segunda é Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, atual diretora da Faculdade de Medicina da USP, que vai estar cuidando do Museu da Academia Nacional de Medicina. Além deles, estiveram presentes também lá dos nossos confrades, o Fábio Brisegli Jatene, o Marcelo Zugaib, o Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho também estiveram lá presentes. Então, queria cumprimentar a todos eles aí e com especial ênfase a esses dois colegas que farão parte dessa próxima diretoria. A nossa acadêmica Sônia Maria Rolim Rosa Lima, ela participou, não somente participou do Congresso Internacional de Endocrinologia Ginecológica, que foi realizado em Roma agora, há poucos dias atrás, mas também o grupo dela, que é da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, foram desse grupo, foram aceitos 5 trabalhos nesse congresso para apresentação, sendo 3 trabalhos de alunos de graduação e 2 de professores. E queria salientar que, dos 5 trabalhos que eles levaram para apresentação, 2 foram premiados nesse Congresso Internacional de Endocrinologia Ginecológica. Estou terminando já. São só notícias boas. Só notícias, mas enquanto isso, você tem que almoçar aqui. São só notícias boas, né? Para mostrar, na verdade, a academia são seus membros. Né? A pujança dos membros reflete no nome da academia. Né? Então, todas as notícias boas que vocês tiverem, nos mandem. Muita alegria de divulgá-las, muita alegria de divulgá-las. É uma honra divulgá-las e enaltecer os seus autores. Aqui na PM, recentemente, houve uma reunião, a segunda reunião regional aberta de especialistas para a revisão da Declaração de Taipei. Essa reunião é vida pela World Medical Association, ou seja, Associação Médica Mundial. Olha que honra para a PM poder sediar essa reunião.
E essa declaração de Taipei nada mais o que ela estabelece é princípios éticos de coleta de material, armazenamento, dados de saúde, material biológico e política de biobancos nessa área. Eu queria não somente enaltecer o presidente da PM, que participou dessa reunião, que é o Antônio José Gonçalves, como também a própria PM, uma entidade que eu também me orgulho de fazer parte, mas também, além do Antônio José Gonçalves, outros membros da academia tiveram participação ativa nessa reunião, que são o Carlos Vicente Serrano Júnior, o próprio José Luiz Gomes do Amaral, o Floresval Meinão e o José Eduardo Lutaif Dolce, que tomará posse agora. Por falar em posse, eu queria dizer o seguinte: no próximo, não na próxima quarta, daqui a 2 semanas, no dia 25 de março, teremos a posse dos novos membros eleitos. Então, eu queria enaltecer aqui dois deles, o Macedo e o Antônio Carlos Chagas, Palhandre Chagas. Além deles, o Zé Zimmermann, o Ronaldo Ramos Laranjeira como honorário e o Vante Checonello também como honorário. Eu já falei algumas vezes, eu vou repetir mais uma vez. Eu pediria que todos, encarecidamente, na sua cabeça, de estar aqui às 6 da tarde, às 18 horas. Quer dizer, não somente vocês, os seus padrinhos, os seus convidados. Por quê? Porque a gente pretende realmente começar às 18h30. Ou seja, tentar cumprir o horário. É o que nós estamos fazendo na tertúlia. 12h30, 12h30 começa. Nós temos também horário para terminar. Então, com isso, a gente se programa. Pedir encarecidamente 18 horas na cabeça para ele começar às 18h30. Essa posse que com certeza será memorável para nós, membros mais antigos, e com certeza inesquecível para aqueles que tomarão posse. Então, no dia 25, quarta-feira de março. Por falar em posse, nós estamos em pleno andamento de mais um edital para preenchimento de novas vagas. Nós temos mais, como vocês viram lá na Tertúlia da Saudade, houve 7 membros falecidos. Então, nós temos mais 4 vagas para serem preenchidas. Tá? Então, as inscrições se encerram no último dia desse mês, 31 de março. Então, apesar de estar no site, divulguem para aquelas pessoas que vocês acham que merecem e que gostariam também de concorrer, para que façam as inscrições de acordo com o ritual que já está no edital. E para terminar, gostaria de convidá-los para o próximo mês, já fazendo uma propaganda. A tertúlia será no dia 8 de abril e também um tema muito interessante. Quem vai falar é o nosso confrade Osmar Monte, que é também da Santa Casa. Ele estava conosco na reunião da diretoria, que foi anterior a essa aqui, mas ele tem um compromisso pessoal, ele não pôde continuar. Ele vai falar por que a puberdade vem se antecipando nas últimas décadas. Então, um tema bem interessante, atual, e convido a todos para estarem nessa reunião aí. Agora, eu falei demais, mas acho que eu falei coisa boa. Eu queria passar a palavra para vocês e faremos então naquela ordem tradicional, né? A gente vai elencar o nome daqueles que gostariam de se manifestar e vai passar a palavra na ordem. Então, à minha direita hoje, quem gostaria de usar a palavra? Levanta a mão. Ou fazer pergunta ou comentário. É a Michele? Michele. Juarez. Começar então, vamos começar pelo Herman Greenfeld. Mais alguém à minha direita? À minha esquerda. Então vamos lá. Ó, o pessoal da esquerda está mais ativo, hein? O pessoal da esquerda está mais ativo. Então vamos lá. Antônio Carlos, Palhandre Chagas, o Antônio Macedo Júnior,
o Antônio Pompeu. Puxa, só Antônio, hein? Antônio Pompeu. Na próxima vez, o, o Bruno Zilberstein, o Sampaio de Almeida Prado. Mais alguém? Não, né? Então, de cara, o time aqui da esquerda já está de 5-3 aqui. Então, vamos lá. Então, não sei, não sei. Mesmo porque esquerda e direita depende de quem está vendo, né? Bom, então eu, como peço sempre, né, nas colocações, eu peço que o Sidney vai fazendo a anotação e depois, ao final, ele faz um, uma resposta assim para todos, para não ficar, para não perder muito tempo nisso. Então, eu passaria agora a Michele Werneck. Perdão, desculpa, Herman, desculpa. Eu estou vindo para cá para facilitar a Monielle, senão ele fica sambando daqui para lá. Então, Herman Greenfeld, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado. E gostaria primeiro de cumprimentar o Sidney, a quem conheço há muitos anos. Trabalhamos em ambientes diferentes no Hospital Albert Einstein, de onde, naturalmente, eu soube das muitas atividades do Sidney, a quem eu cumprimento nesse momento e dou-lhe os parabéns pela excelente palestra que nós ouvimos hoje. Gostaria de comentar sobre um assunto que não foi abordado, mas talvez mereça até uma outra conferência, outra palestra do Sidney. É sobre homossexualismo. Eu não sei como definir, mas provavelmente não, com certeza o Sidney poderá nos esclarecer muito a respeito deste assunto, o homossexualismo. É um interesse particular que eu tenho a respeito desse assunto, por conhecer figuras próximas e não próximas que utilizam o homossexualismo como um estilo de vida, como uma opção de vida sexual. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Herman, inclusive pela sua presença aqui. Você é uma pessoa muito querida também. Michele Werner. Boa tarde, doutor. Parabéns pela exposição. Boa tarde a todos. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco sobre as políticas públicas referentes ao tratamento da disfunção erétil no Brasil. Se o senhor acha que as políticas atuais são eficazes. Obrigada. Muito obrigado, Michele. Seja muito bem-vinda sempre, tá? Agora o querido Juarez, homenageado, por favor. Muito obrigado, presidente. Queria agradecer a sua referência, a referência à minha pessoa, muita alegria. Queria dizer duas palavrinhas que esse livro que eu publiquei agora recentemente é o meu 40º livro, é a segunda edição de um livro de cirurgia de mama, e no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, ofereci para a humanidade feminina um livro desse que é publicado pela a segunda edição, dado grande aceitação que houve da primeira edição. Mas eu queria comentar o Dr. Sidney pela sua belíssima conferência, belíssima apresentação, Dr. Sidney, nosso confrade aqui da academia. Veja o seguinte, o problema está muito imbricado e tem implicações em diversas áreas da medicina, né? Uma delas, a mais importante, talvez seja a psicologia, a psiquiatria, e um envolvimento muito grande. E como a doutora mencionou, quer ver, como o poder público tem atendido de maneira pálida ou eficientemente nesse sentido, porque é um problema tão complexo que envolve várias especialidades, inclusive a minha, da cirurgia plástica. Eu fico curioso para saber como é que o poder público encara essa situação bastante complexa. E parabéns pela conferência. Parabéns, Juarez, obrigado pela apresentação. Agora, o
Primeiro Antônio Carlos Palhando e Chagas, por favor. Muito boa tarde a todos, meu prezado e querido amigo, professor Sidney Glina. Brilhante conferência, sem dúvida alguma, aprendemos muito com tudo que você aqui nos ministrou. Eu, como cardiologista, gostaria de dar dois destaques sobre o que você aqui apresentou. Primeiro, a história do Viagra, porque tem muito que ver com a minha especialidade. Na realidade, vejam bem uma coisa, esse é um fato relevante de como em ciência, e principalmente em estudos clínicos, você tem que ter observação. Porque o que aconteceu? O Viagra, como você bem colocou, é um vasodilatador potente, com emprego tanto para a doença coronária como também para hipertensão pulmonar, que foi o uso posterior do Viagra, né? E também para a insuficiência cardíaca. Mas durante o estudo, como o professor Sidney bem destacou, os pacientes não queriam devolver o remédio, né? O remédio experimental, porque muitos deles jamais tinham tido, por muito tempo, a ereção e apresentaram ereção. Mas veja o que interessante, os pesquisadores lá de Bristol, do laboratório em Sandwich, tiveram a capacidade de observar que um efeito colateral tinha uma grande magnitude. Então é muito importante num estudo clínico, principalmente desenvolvimento de uma nova droga, você ter a observação. Ser jogado fora. Porque, tá bom, o remédio é para vasodilatar, mas está dando ereção, e daí? Não, e daí não. Isso mudou a história da medicina, até a história da própria Pfizer. A Pfizer teve um momento de grande glória com isso daí. Eu tive a oportunidade de visitar o laboratório lá, onde foi, porque eu trabalho em endotélio vascular. E sinto dizer que, infelizmente, vejo o que é a ciência, né? Esse laboratório que desenvolveu e deu à Pfizer uma enorme de uma a atuação no mercado mundial foi fechado anos posteriores. Não serve mais, né? Quer dizer, veja o que é a ciência e o que é o desenvolvimento. Então, Sidney, minha pergunta para você é exatamente: você é autor de um brilhante capítulo no nosso livro do endotélio vascular. Eu queria realmente destacar um pouquinho que você falasse para nós sobre a disfunção erétil do ponto de vista da disfunção do endotélio. Muito obrigado, Palandri. Macedo, por gentileza. Tá. Eu queria cumprimentar o Sidney Glina, com quem a gente tem uma convivência enquanto urologistas. Ele foi presidente da SBU e naquela ocasião eu trabalhei com ele à frente de um departamento, pesquisa científica. E a pergunta que todo mundo deve estar fazendo: o que um urologista pediátrico pode ter de relação nessa área de sexualidade, né? Eu vou te mostrar que a gente tem. Eu tenho duas, uma que é científica e uma que é um agradecimento público a essa área. Existe uma condição raríssima na criança, que é a afalia congênita. É um menino XY que nasce com 2 testículos, a uretra dele ela desemboca no reto, então ele urina normalmente, mas não tem pênis, e não há dúvida da parte cerebral. São meninos. Até não muito tempo atrás, a literatura recomendava a feminilização desses meninos. Removia-se o testículo, submetia essas crianças a alto índice de hormônios femininos, só que o cérebro já tinha sido influenciado pela parte masculina. E era muito comum eles terem suicídio na idade adulta. Nós tivemos num congresso europeu de urologia pediátrica e eu vi um italiano de Bolonha que apresentou, porque achava-se que não se podia fazer cirurgia de neofaloplastia na infância. E esse médico mostrou 2 casos. E nós, no ambulatório da Unifesp, tínhamos um paciente e eu relutava muito em feminilizar. Ele falou: Macedo, eu vou para o Brasil e nós vamos operar junto. Ele veio, nesse ínterim apareceu um caso de Ribeirão Preto, da USP, e nós fizemos, então, o 3º e o 4º caso de neofaloplastia com a técnica desse italiano, técnica de De Castro. Publicamos, e essa publicação mudou o paradigma. Esse paciente que eu falei que foi o caso número 3 com essa técnica, isso foi publicado no Journal of Urology, já colocamos prótese, esse ano ele acabou de casar. Então, essa é a contribuição da área de sexualidade na população pediátrica. E a segunda é um agradecimento, porque em 1999,
nós organizamos o primeiro simpósio bienal de urologia pediátrica. Havia um ano de câncer na Unifesp e nós fazíamos esse. E foi a Pfizer que bancou um congresso extraordinário em população pediátrica por causa do lançamento do Viagra. Muito obrigado, Macedo. Acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu. Como os colegas que me antecederam, quero cumprimentar o Sidney pelo brilhantismo. Realmente uma palestra muito, muito interessante. Para mim, nenhuma surpresa. Convivemos na vida universitária, eu e o Sidney, já quase 50 anos, e até hoje. Então, eu conheço muito bem as suas qualidades excepcionais como médicos, como cidadão e como chefe de serviço. E ele me sucedeu como professor no ABC. E eu acho que uma das preocupações de um professor é pensar na sua sequência. E, felizmente, eu não tive este problema integralmente. Sidney, você fez um voo panorâmico e eu me lembrei de uma reunião que estivemos juntos e que você destacou aqui. Foi aquela reunião internacional, acho que foi 2003 por aí, que era sobre o estudo mundial da prevalência nos diferentes países de disfunção erétil. Então, todos os representantes dos países apresentavam o percentual de disfunção em diferentes locais. E o que chamou a atenção, eu estava ali, é que o país onde teve a maior incidência de disfunção erétil foi no Japão. Vamos às comparações e, como torcedor brasileiro, o que me chamou muita atenção, que o país onde tinha o menor índice de disfunção erétil era o Brasil, o trabalho do Moreira. O que, para quem estava ali na torcida, fez bem e nos deu, afinal de contas, uma grife, não é, de brasileiro. Mas isso não passa. Mas e o japonês, no final da reunião, ele ficou muito revoltado com aquilo. E why I'm Japanese? We are not obese. E todo fez uma revolta tremenda, mas ficou assim. E depois nós brasileiros conhecendo o trabalho do Moreira, que foi citado o nome. Moreira, mas que coisa interessante, nós estamos na frente, né? Mas me fala um pouquinho da amostragem. A amostragem, né? O Moreira, baiano, fez a colheita de um percentual importante dos pacientes do questionamento na praia da Bahia. Então, meu caro, a gente tem que olhar muito bem, isso eu não consigo esquecer, mas a gente precisa olhar com muita crítica essa história, os vieses dessas prevalências, etc. Um questionamento, Sidney. Assim como surgiu o Viagra, etc., nós viajando por aí, etc., nós vimos que em determinados países existem alguns Viagras locais. No Peru é a maca peruana. E eu vejo que isto tem sido. Eu já recebi alguns pacientes, claro que não tem nenhuma evidência científica, nada disso daqui, mas eu tenho pacientes que pós-prostatectomias radicais tentam de tudo. E tenho alguns, ponho o S nessa minha pronúncia, que estão tomando também a maca e achando que seja talvez o grande responsável pela boa resposta. Claro que tem o efeito psicológico em todas essas coisas, mas fale um pouquinho, Sidney, por favor, em medicina de fogo, ou seja, de drogas, tratamentos naturais. Eu sei das limitações, evidentemente, de bibliografia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Pompeu. Baianos esses pacientes. Tá, tudo baiano. E agora passa a palavra ao acadêmico Bruno Zipperstein. Muito obrigado, presidente. Sidney, um prazer enorme, parabéns pela palestra excelente. Você me deu esperança.
Mas a minha pergunta, já vou direto, já recebeu vários elogios, eu me junto a todos os elogios que você recebeu, eu sou um admirador seu, mas eu não ouvi nada sobre sexualidade feminina. Então, eu queria entender, porque eu acho que é tão importante quanto a masculina, é a feminina. E eles falou, nós estamos no mês da mulher, no dia da mulher. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Passo a palavra agora ao Luiz Grunstein. Eu queria saber a diferença do Viagra e do Cialis. Já perguntei, só isso. Eu já terminei. Eu queria saber a diferença do Cialis e do Viagra. Desculpa, Luiz. E também desculpa, João, pela ter Sem dado a problemas, sequência aí. sem problemas. Está tudo em ordem. Tá? Bom, eu quero me congratular com o Sidney, pô, em primeiro lugar, pô, pela brilhante apresentação. Você demonstra, Sidney, que pô, estuda palco também, porque tem didática. Tá? Isso é fundamental. Não adianta eu ter uma tese brilhante, um tema excelente, pô, e não souber transmitir. O histórico apresentado na sua palestra também é outra coisa deliciosa, porque mostra que você estuda o que você está falando, estuda a parte científica. Tá? Isso é muito importante. Tá? Mas queria também agradecer por você ter citado dois pais espirituais meus, tá? O Freud e o Krafft-Ebing. Tá? Krafft-Ebing, a psiquiatria forense, psiquiatria forense moderna começa com Paulo Záquia, tá? Dentro da medicina legal. Krafft-Ebing separa a psiquiatria forense da medicina legal, dando um grande desenvolvimento especial à mesma. Tá? Agora nós estamos trazendo de volta, com a especialidade criada no Brasil de medicina legal e perícias médicas, a psiquiatria forense para dentro da medicina legal. Pô, parte da especialidade reconhecida pelo Conselho Federal. Tá? Eu acho que essa é uma parte fundamental. Tá? Inclusive, gostaria de partilhar também o seguinte: tá? A minissérie da Globo, O Testamento, está sendo campeã de audiência. Está sendo mais vista que o Big Brother e que a novela das 9. E lá tem 4 intervenções minhas, técnicas, e 3 intervenções do Nelson Bruni, também técnicas, todas falando sobre a perícia. Tá? E é muito importante, você tocou num tema que eu acho que você deixa claro, tá? Embora não seja incisivo, mas o tempo todo você deixa claro o que eu considero um grande problema em termos gerais, isso não é só sexo. Tá? Mas, em termos gerais, a gente não tem noção das coisas que são parte das fases da vida que a gente vai passando ao longo do tempo. Tá? Outro dia, eu estava conversando com o Cury sobre a importância de nós trazermos o Matsudo para nos falar sobre a questão do sedentarismo. E eu falei para o Cury, olha, no começo do ano passado, eu andava 100 metros e botava a língua de fora, Agora comecei a fazer exercício, e se eu ficar 10 dias sem fazer exercício, eu volto para aquele estágio. E o Cury falou, eu sou a mesma coisa. Tá? E, normalmente, a gente não tem essa ideia. O ser humano se envergonha muito de falar as coisas que ele acha que não são boas. Tá? Que não são boas. Hoje a gente tem, sabe, nessa questão da disfunção, tem uns recursos maravilhosos, desde que sejam bem empregados. Tá? E, finalmente, também queria agradecer que você mostrou as estatísticas, né? Que os caras têm disfunção erética até os 70 anos de idade. Eu, como já estou com 75, já escapei da zona de risco e queria te agradecer por nos dar essa informação. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado pela sua intervenção. Eu vou passar a palavra ao Sidney, mas se tiver um tempinho, eu queria que o Sidney comentasse também
sobre como nós estamos imersos na internet, né? Recebemos tanta bugiganga na internet, nas mídias sociais. Queria que eu comentasse um pouquinho sobre uma porção de filme, de propaganda, de substâncias que não tem nenhuma comprovação científica, tem o cunho simplesmente para vender e que, infelizmente, algumas delas são veiculadas por artistas também, ou até médicos. Então, de renome que eu já vi, inclusive. É isso, Sidney. Então, Sidney que faça seus comentários. Bom, primeiro, Herman, prazer te encontrar aqui. Muito obrigado pelas palavras, né? A sua pergunta é muito interessante, né? A história do homossexualismo é uma história muito interessante, porque ah, antes, nas religiões antigas, o homossexualismo era uma coisa absolutamente tolerada, né? Depois o judaísmo passou a ser proibido, né? Eh, na Idade Média era uma doença, né? Para vocês terem uma ideia, até 1962, o homossexualismo na Inglaterra era passível de prisão, né? As pessoas eram presas se fossem condenadas pela sodomia, né? Que era a história. Em 1920, nos Estados Unidos, um austríaco chamado Steinach, ele propôs fazer uma cirurgia de vasectomia unilateral para curar o homossexualismo. Então, foi uma coisa que era uma coisa proibida, uma doença, e hoje a gente encara como uma opção, né, das pessoas. E muitos desses autores que a gente cita, muitos deles eram homossexuais e pela necessidade de eles conseguirem se expressar, eles acabaram indo para a área, aqueles alemães que eu coloquei, eles acabaram indo para a área da ciência para tentar mostrar que isso não era um problema, né? Mas é uma outra coisa que merece uma outra conferência muito interessante, né? A doutora Michele, o professor Juarez, né? É, eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar brava, né? Mas assim, para mim, o SUS é a maior enganação que existe em termos de política de saúde, né? O SUS é igual ao comunismo, a ideia é linda, só que é impossível de ser feita, né? Como é que um burocrata de Brasília vai decidir o que é bom para uma pessoa que mora em Manaus, né? Ou uma população ribeirinha de Manaus? E dessa forma ela não tem nenhuma política pública para disfunção erétil. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não dá essa medicação. Os pacientes não têm acesso à medicação para tratar, não tem tratamento para, por exemplo, o paciente que faz uma prostatectomia radical e que acaba terminando com uma disfunção erétil, ele não tem acesso à prótese, ele não tem acesso à injeção intracavernosa, que é um outro tratamento. Então, não existe uma política pública para isso. Não existe clínica de psicoterapia em massa, as pessoas não têm acesso. Enfim, acaba, infelizmente, não tendo acesso. Em 1993, o UNAIDS colocou aquele statement de que isso era um problema de saúde pública, que os governos deveriam se preparar para isso e provavelmente o nosso não se preparou, né? Ao Chagas, né? Muito obrigado pelas palavras de todos, né? A gente tem, assim, a principal causa de psicológica é psicológica, né? O que faz o pênis do homem ficar mole, ficar no estado flácido é a adrenalina, é o sistema simpático, né? Então, se um homem estiver tendo uma relação sexual normal e alguém abre a porta, ele leva um susto, ativa o simpático e perde a ereção. Então, se ele vai para uma relação sexual preocupado, cansado, culpado, alguma coisa assim, em vez de ter isso de adrenalina, ele tem isso, é mais difícil ter. Então, essa é uma coisa importante. A disfunção endotelial, a disfunção eretivasculogênica, é uma causa importante, uma causa orgânica importante, mas de baixa prevalência, né? As pessoas tendem a confundir fator de risco, né? Diabetes, obesidade, isso não é causa, isso é fator de risco. Hipertensão, com causa, né? Então, se você vai procurar, nós temos um trabalho no ABC que faz 5 anos que estão tentando incluir gente, que são pacientes com disfunção eretivasculogênica diagnosticado pelo Doppler peniano, né? Não tem, é muito raro, né? Mas a gente sabe, né? Você falou muito bem, que a disfunção erétil do vasculogênica, ela é um sinal, um fator de risco para uma coronariopatia posterior, né? E a indústria muito habilmente usou isso, né?
para falar, ó, tá vendo? Disfunção erétil é importante, porque senão ele vai ter infarto depois. E colocou tudo no mesmo cesto. Então, disfunção erétil ficou uma coisa só quando ela tem causas diferentes, né, momentos diferentes. Então, é, ela tem essa colocação, a disfunção endotelial é importante, mas felizmente ela afeta pouco o pênis, em comparação com a parte psicológica, né? Mas ela serve de alerta. Então, o paciente meu hoje chega lá com disfunção erétil psicogênica, eu acabo fazendo uma avaliação para ver se ele não tem o fator de risco para ter uma coronariopatia mais tarde. Macedo, muito obrigado aí. A gente trabalhou junto, nós fizemos um bom trabalho na uropediatria, na minha gestão. Acho que nós fizemos, nós conseguimos. A uropediatria sempre foi uma especialidade que o urologista ficava olhando meio de lado, pediátrico, e a gente nós criamos um fellowship onde a sociedade dava uma bolsa para as pessoas fazerem fellow com você. Eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu melhorar o cenário, né? Ao Pompeu, que é o meu padrinho, né, aqui na academia, que foi quem me trouxe para cá, meu irmão mais velho, né? É, assim, todos esses trabalhos, todos esses Viagras, Luana, a garrafada, tudo isso que aí vai pelo efeito placebo, você não tem uma evidência. Vocês terem uma ideia, nós fizemos o trabalho aqui no Brasil com o Viagra, o primeiro estudo clínico a gente fez aqui. E o placebo aqui no Brasil dava boa ereção em 55% das pessoas. O Viagra dava 90%, mas o placebo 55%. Então o efeito placebo, né, que é quando você não tem o efeito da droga, nos pacientes nos homens é muito grande, né? Então, eu vi lá que a maca peruana funciona, muitas vezes acredita e funciona, né? Quando não tinha os inibidores de fosfodiesterase tipo 5, que é a classe desse remédio, a gente usava a ioimbina, que era um placebão, né? E a melhor coisa que a ioimbina tinha era a bula. A bula resolvia todos os problemas. Então, era muito bom. O paciente lia a bula, ó, melhora o desejo, melhora a ereção, melhora a ejaculação. Era ótimo. Os pacientes acreditavam. Funcionava, né? Demais. Bruno, obrigado, né, pelas palavras. A gente militou junto no Hospital das Clínicas um tempo. A sexualidade feminina é uma órfã mesmo, né? Eu sou urologista e eu me dediquei sempre à sexualidade masculina, né? E a gente não tem mesmo uma especialidade que trabalhe com a sexualidade. Eu sei que os ginecologistas vão ficar bravos comigo, mas assim, muitos ginecologistas não gostam de trabalhar com sexualidade feminina. Nos Estados Unidos se criou uma especialidade na urologia de sexualidade feminina, né? E a sexualidade feminina vê com a parte emocional e a parte hormonal, né? Então, a gente precisa de especialistas nessa área, não tem mesmo, né? E assim, eu não tenho essa capacidade de trabalhar com por isso que eu nem falei na sexualidade feminina, mas é outra história paralela, totalmente paralela, né? Ao Sr. Luiz Gornstein, o Viagra e o Cialis são medicamentos da mesma classe. A diferença básica entre os dois é tempo de ação. O Viagra, ele age, tem que tomar 1 hora, 2 horas antes da relação sexual, e ele tem uma ação até 6, 8 horas. O Cialis, que é uma outra droga chamada Tadalafila, ela tem uma janela de ação de mais ou menos 24 a 36 horas. Então, o paciente usa de acordo com o ritmo sexual que ele tem. Elas são seguras da mesma maneira e têm o mesmo efeito. O doutor João Sampaio, né? Eu acho que história é uma coisa bonita, é uma coisa que a gente tem que estudar, né? Começa sozinho, a gente sempre coloca um tijolinho a mais na casa que as pessoas fizeram, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E você falou de uma coisa muito interessante, né? A gente tem uma falta de educação, né? Em geral, não formal, mas falta de educação em geral, principalmente na área da sexualidade, né? E a sociedade moderna, ela é muito perversa nisso, né? Eu assisti uma vez um trabalho na África do Sul, onde eles avaliavam a incidência de gravidez na gestação indesejada em adolescentes, né? Antes, quando as populações viviam nas selvas, e depois, quando a população foi para a cidade, né? Nas selvas, nas sociedades mais primitivas, sempre tinha uma tia ou uma avó que tomava conta das meninas. E ela ensinava para as meninas como se proteger, como não ter uma gestação indesejada. Na hora que essas meninas vão para a cidade, elas perdem esse apoio.
E aí elas começam a ter gestação indesejada. E é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente fala hoje em dia no atendimento ao idoso, né? É, há 30, 50 anos atrás, os nossos avós viviam com os filhos, vivia todo mundo junto, todo mundo perto. Então as pessoas cuidavam dos idosos, né? Hoje não, o idoso mora sozinho, né? Então ele tem que acabar indo para um residencial, porque senão não vai ter cuidado, né? Então, eu acho que essa falta de educação que você falou é que leva a tudo isso, né? A gente não pensa nessas coisas, né? Mas elas são bastante importantes, né? E Hélio, meu presidente, a internet é uma outra porcaria. Eu acho que a internet ela é ótima em uma das coisas, na hora que você vai fazer uma aula com chat GPT, você fala, pô, que legal que existe isso. Mas ela também, ela aceita qualquer coisa, né? Ela é pior que o papel, ela aceita mais do que o papel. E aí você não tem nenhum compromisso. E a gente tem a pornografia. A pornografia é um ato sexual absolutamente artificial. E muitos adolescentes, muitos homens olham naquilo e acham que aquilo é o padrão, né? Então eu tenho que ter o pênis grande, eu tenho que ejacular longe, eu tenho que ter 10 ejaculações no mesmo dia, é tudo mentira, é tudo montado, né? Então a pornografia acaba levando as pessoas a terem uma ansiedade de desempenho muito grande, né? E os tratamentos enganosos é um absurdo o que a gente vê, né? Tudo funciona, né? A maca peruana, tudo funciona. E aí o pior é, eles falam assim: você foi no urologista e ele deu um remédio para próstata. É mentira, esse remédio para próstata não funciona, mas toma isso aqui, né? Isso aqui vai funcionar, né? E a gente não tem nenhum controle, né? A internet é uma terra de ninguém. Bom, eu queria agradecer as perguntas, as palavras, foi um prazer. Confesso que essa foi a minha primeira palestra aqui na academia e confesso que é uma honra poder falar para uma plateia que tem gente aqui, tenho certeza, que sabe muito mais do que eu. Muito obrigado. A honra, Sidney, é nossa, e minha em particular também. Você tem 400 mil certificados, esse aqui você não tem ainda, que é o da academia. Então, que você guarde com carinho, que para nós realmente foi um motivo de muita honra tê-lo aqui. Meus amigos, eu disse para vocês que nós temos horário para começar e horário para terminar. Graças ao palestrante, graças a vocês que foram objetivos nas perguntas, nós vamos terminar um pouquinho antes do horário oficial. Então, para isso, para dar mais gostinho de vir na próxima reunião, que deverá ser da mesma forma. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Sidney.